meus amores, tudo bom? Mais uma aulinha de história, hein? Peguem o livro e abram, por favor, lá na página 22. Estou esperando. Bom, hoje nós iremos falar sobre as mulheres nas grandes navegações, o papel delas nessas navegações. Em Portugal, a maioria das mulheres era proibida de integrar as tripulações, ou seja, elas eram proibidas de fazer parte dessas tripulações. Assim, muitas permaneciam no reino. Lá, trabalhavam no cultivo dos campos, na criação dos animais e nos cuidados com as crianças e os idosos. Apesar disso, essas mulheres puderam contribuir de outra forma com as grandes navegações. Elas fabricavam peças usadas na construção dos navios, preparavam alimentos para as viagens, como biscoitos, marmeladas e carne salgada. Algumas mulheres, porém, conseguiram permissão para viajar com os homens. Muitas acompanhavam o marido ou o pai. Outras trabalhavam nos barcos como padeiras e enfermeiras. Algumas também conseguiram sair de Portugal para viver nas terras exploradas pelos portugueses. Então, como a maioria dessas mulheres, elas eram proibidas, de fazer parte da tripulação, elas contribuíam de outras formas, cuidando das crianças, cuidando dos idosos, fabricando roupas, na criação dos animais, no campo. Então, elas contribuíam de outras formas. Só que algumas conseguiam essa permissão para viajar, Elas acompanhavam o marido, acompanhavam o pai, e elas também tinham, seus afazeres, Trabalhavam como padeiras, como enfermeiras, e assim também contribuíam, nessas viagens, nessas grandes navegações. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa gravura aqui embaixo. Bom, aqui nós temos essa figura e ela vai servir também para responder a questão 4 e a questão 5. Que nós temos 3 mulheres, E na legenda diz o seguinte: autoria desconhecida, representação de mulheres portuguesas no século XVI, feita em 1797. Gravura. Da esquerda para a direita, há uma camponesa de Alentejo, uma vendedora de frutas, estão vendo aqui as frutas, de Lisboa e uma mulher de Beira. Alentejo, Lisboa e Beira correspondem a locais de Portugal. Aí a número 4, ela diz o seguinte: observe a gravura acima e descreva como cada mulher foi representada. Vocês vão dizer como cada uma foi representada aqui. Depois, leia a legenda e levante hipóteses sobre a importância das atividades desempenhadas por elas durante o período das grandes navegações. Então, vocês vão olhar essa figura, vão ver como cada uma foi representada e vão falar também sobre a importância. Por que vocês acham que elas eram tão importantes nas grandes navegações? O que elas faziam? Vocês vão pensar e vão escrever aqui para a tia Júlia. Podem escrever no caderno essas respostas, ok? Porque aqui não tem espaço. Número 5. Em sua opinião, por que muitas mulheres eram proibidas de participar das grandes viagens marítimas? Por que elas tinham de pedir permissão para viajar nas embarcações? Qual a opinião de vocês? Por que vocês acham que naquela época elas não poderiam participar das viagens marítimas? Elas tinham sempre que pedir permissão para participar. Por quê? Vocês também vão pensar e vão responder lá no caderninho de vocês. Combinado? Vamos lá? Coloquem lá na página 24. Essa página aqui, estou esperando. Colocaram? Então vamos lá. Carta náutica do século XVI. Para viajar pelo Oceano Atlântico, conhecido como Mar Tenebroso, os europeus perceberam que precisavam de cartas náuticas precisas. E o que eram essas cartas náuticas? Estão aqui. Mapa usado para navegação que destacava os mares e os oceanos. As que existiam até então já tinham Rota dos Ventos e também alguns desenhos que forneciam informações sobre o local representado.
Esses mapas também mostravam diversos elementos do imaginário dos povos europeus sobre as regiões e os mares desconhecidos. Criaturas monstruosas e animais gigantes que devoravam as embarcações são exemplos disso. Ou seja, nessas cartas, né, como eles não conheciam aquele local, eles também imaginavam que lá tinham criaturas monstruosas, que tinham animais gigantes, tudo do imaginário deles, porque eles não conheciam aquela região. Também havia informações reais, por exemplo, os elementos naturais de algumas áreas, como os rios, florestas, e a existência de animais, como aves, porcos e cavalos. A partir do início do século XVII, à medida que o conhecimento náutico avançava, os seres fantásticos foram desaparecendo dos mapas. Essas características podem ser observadas na carta náutica reproduzida abaixo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa carta náutica aqui embaixo. Estão vendo? Tinham todas as regiões, os mares, os oceanos e também, ó, vocês podem perceber aqui, ó, os animais gigantes, os animais que eles achavam que existiam também, ó. Aqui tem como se fosse um jacaré, aqui ó, uma cobra gigante, estão vendo? Então aqui nós temos essa legenda, né? Olaus Magnus, Carta Marina, 1539. Nesse mapa foram representadas partes da Europa e áreas próximas aos mares do Norte e Báltico. À direita, detalhes da carta náutica. Vamos dar uma olhadinha lá na outra página, que tem algumas perguntas para a gente responder de acordo com essa carta. Bom, agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre essa carta náutica, eu vou dar um tempo para vocês realizarem as atividades da página 25. Combinado? Já já eu volto. Vamos à correção do número 1. Leia a legenda do mapa e responda as questões a seguir. Qual o título do mapa? Muito bem. A Carta Marina. Vocês viram aqui, né, que está escrito assim. Carta Marina, 1539. Então, Carta Marina é o título do nosso mapa. Letra B. Qual o nome do autor do mapa? Muito bem. O autor do mapa é o Olaus Magnus. Muito bem. Letra C. Em que século o mapa foi produzido? Bom, lembra que vocês aprenderam que quando nós temos os dois números diferentes, nós acrescentamos mais um? Isso aí. Então, ó, século XVI. Número 2. Observe os animais destacados nos detalhes abaixo. Contorne de vermelho os detalhes que representam animais reais e contorne de azul os detalhes que representam seres imaginários. Nós vamos olhar essas figuras aqui embaixo. Vocês estão vendo essas figuras? Vocês vão contornar de vermelho os que são animais reais e de azul o que são seres imaginários. Então, quais seriam os animais que vocês vão contornar de vermelho? Muito bem, a letra C e a letra D, porque ó, aqui na letra C nós temos alguns animais que se parecem com lobos, veados. Aqui na letra D nós temos esse animal que se parece com um porco. Aqui também parece uma ave. Então, esses seriam os animais reais. E de azul, vocês vão contornar esses dois animais aqui, ó. Que parece que tem uma cobra, ó. Vocês estão vendo? Uma cobra gigante. E ela tá devorando uma embarcação, estão vendo? Um barquinho aqui, ó. E ela tá tentando devorar esse barco. E aqui também, ó, tem um outro animal gigante. Então, esses dois seriam os animais que vocês vão envolver de azul e de vermelho os animais abaixo. Número 3. Perceba que, no mapa, os monstros marinhos estão concentrados em um oceano. Consulte o mapa político atual e responda: que oceano é esse? Vocês estão vendo que a maioria dos monstros imaginários estão aqui, ó, desse lado, ó. Estão vendo aqui, ó? Aqui, ó, a letra A e B. Eles estão desse lado aqui. Qual é o nome desse oceano aqui, hein?
Muito bem, é o Oceano Atlântico. Também o Mar da Noruega, mas o oceano é o Oceano Atlântico. Número 4. Em sua opinião, por que razão os cartógrafos representavam seres imaginários nas cartas náuticas? Por que vocês acham que naquela época, eles representavam esses seres imaginários nas suas cartas? Muito bem. Por quê? Porque eles tinham medo, Tinham medo do desconhecido, medo do que eles poderiam enfrentar naqueles lugares que eles não conheciam, entendeu? E também era uma tentativa de alertar esses navegadores, dos possíveis perigos que eles poderiam encontrar e enfrentar, entenderam? Então, eles tinham medo do que eles não conheciam. Vamos dar uma olhadinha agora na página 26. Abram lá, por favor. E aí, podemos? Então, vamos lá. Forme grupo com 3 colegas. Vocês vão fazer uma bússola e ver como ela funciona. Com orientação do professor, sigam as etapas abaixo. Ou seja, vocês vão se juntar com o papai e com a mamãe para construir, fazer essa bússola. Providencie os seguintes materiais: tampa plástica de garrafa, agulha, imã, prato fundo com água, uma folha de sulfite, fita adesiva, lápis ou caneta e tesoura de pontas arredondadas. Então, são esses materiais aqui, que vocês vão precisar. Recorte 4 pedaços de folha de sulfite, de modo que seja possível escrever em cada um o norte, o sul, o leste e o oeste. Magnetizem a agulha esfregando uma de suas extremidades no ímã, sempre na mesma direção, 20 vezes. Fixem com fita adesiva a agulha na tampa plástica e a coloquem na superfície da água do prato, de modo que ela flutue. Dica: fixem a agulha na parte vazada da tampa. Na borda do prato, fixem com fita adesiva os pedaços de folha de sulfite de acordo com a posição dos pontos cardeais. Peça auxílio ao professor. Então, vocês vão colocar, igual está aqui nessa imagem, norte, sul, leste, oeste. Observem a bússola que vocês montaram e responda no caderno. Letra A. Para qual direção aponta a agulha magnetizada? Ao ser movimentada, ela muda de direção? Bom, eu também montei essa bússola aqui. Vou colocar para vocês um vídeo para responder essas 2 perguntinhas aqui, combinado? Vocês também podem montar a bússola de vocês em casa. Experiência da página 26. Peguei um prato, coloquei os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste e aqui está a nossa bússola. Vamos ver em que direção a nossa bússola vai seguir, tá? Lembrando que a agulha foi magnetizada. Vamos lá. Muito bem. Ela apontou para que direção? Para o norte. Então, a nossa bússola apontou para a direção qual? Qual direção que ela apontou? Norte. Muito bem. Então, como vocês acabaram de ver nessa experiência, essa agulha magnetizada, ela apontou para onde? Para o norte. Então, ela sempre vai apontar para a direção norte. E mesmo também que ela seja movimentada, ela vai continuar apontando para o norte. Vamos também fazer os exercícios da página 27. Vou dar um tempinho e já volto para corrigir. O número 2 diz o seguinte: o mapa mundi a seguir foi produzido com base nos relatos do navegador italiano Américo Vespúcio. Foi o primeiro mapa a mostrar o continente americano. Observe a imagem e responda as questões. Então, vocês estão vendo aqui esse mapa mundi que foi, confeccionado pelo Américo Vespúcio. Letra A. Por que mapas como esses foram importantes para as grandes navegações?
Por que vocês acham que foi importante, hein? Muito bem, por quê? Porque eles eram usados para localizar os continentes e mostrar algumas características dos territórios, como os rios, a vegetação, os pontos de comércio. Essas informações foram essenciais para os navegadores atingirem os seus objetivos. Então, eles se baseavam sempre pelos mapas e pelas informações que tinham neles. Letra B. Observe a representação da América no mapa. Na opinião de vocês, por que ela não tem detalhes como os outros continentes? Por que a América ela não tem tantos detalhes como os outros continentes? Muito bem. Por quê? Porque eles ainda não tinham todas as informações. Era um lugar que tinha sido encontrado recentemente. Então, eles ainda não tinham tantas informações para ser colocado no mapa da América. O número 3 diz o seguinte. Na época das grandes navegações, era comum as crianças trabalharem. Hoje, o trabalho infantil é proibido no mundo todo. Mesmo assim, existem casos de menores que trabalham ilegalmente. O que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião? O trabalho prejudica o desenvolvimento da criança? Sim ou não? Por quê? Que direito das crianças que trabalham estão sendo desrespeitados? Quais são os direitos, que as crianças têm que estão sendo desrespeitados por conta desse trabalho? Vocês vão responder para a tia Júlia lá no caderninho de vocês, ok? De acordo com a opinião de vocês sobre esse assunto. Bom, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje, ó. Um beijo!